Amém? Obrigado. Boa noite, igreja, paz. Boa noite, igreja. Eu achei que eu estava sozinho aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer, pastor Fabinho, pela honra de pregar aqui na tua casa. Agradecer a toda a tua igreja, a toda a sua equipe. Como é que é? Amém, obrigado. Queridos, a nossa vida, existem as promessas do Pai, as promessas que Deus tem para cada um de nós, e naturalmente na vida você começa a sonhar, você começa a fazer muitos planos sobre o que você quer para o seu futuro, o que você quer para você no dia a dia, quais são os seus anseios, as suas expectativas, e naturalmente, à medida que você começa a andar com Jesus, à medida que você conhece Deus, não apenas de ouvir falar, você passa a sujeitar os teus planos, os teus sonhos à vontade do Pai, e o que Deus, em sua infinita misericórdia, faz? Começa a alinhar os propósitos deles com o nosso. O X da questão é que quando a régua de Deus vem, nem sempre é do jeito que a gente queria, né? Deus começa a fazer a vontade dele e dá início ao processo dele na nossa vida, os processos que Deus estabelece sobre nós. Então, se eu pudesse dar um título para essa pregação, nós vamos chamar, né, de o Deus que vive e te vê. Por que eu digo Deus que vive e te vê? Porque exatamente da maneira como Deus traz a régua dele para a nossa vida, em inúmeros momentos você se sente como uma carta fora do baralho. Às vezes você planeja, às vezes você realiza tantas coisas, você estuda, você se prepara, ou você tem os seus sonhos para tentar fazer alguma coisa, e aí quando Deus começa a agir, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos solitários, e onde é que está Deus? Poxa Senhor, onde é que o Senhor está? E agora tudo isso que está acontecendo? Mas a verdade é que eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Cristo Jesus eu declaro que o Deus que vive e te vê, te enxerga e sabe das tuas necessidades, sabe o que você precisa e sabe muito além do que você imagina, superar as suas expectativas, amém? Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 16, trata sobre a história de uma mulher. A mulher, na verdade, chamada de Agar. Agar foi a matriarca do povo árabe. Como a maioria de vocês sabem disso, o povo árabe é o povo que naturalmente se opõe ao povo judeu e aos cristãos, inclusive até os dias de hoje. Mas olha como é interessante, mesmo uma mulher que não tinha a promessa sobre a vida dela, segundo Abraão, Deus nessa passagem traz algo sobre ela, e vocês vão entender junto comigo o que eu quero dizer. Gênesis 16, Gênesis capítulo 16, do 1 em diante, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então Sarai disse a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está à tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou-a junto a uma fonte de água no deserto. Repete comigo: fonte de água no deserto. Junto ao caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei
presta atenção, multiplicarei sobremaneira a sua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, com quem ela falava: tu és Deus que me vê? Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Ber-Lairoi. Eis que está entre Cádiz e Bered até aqui. Agar, uma escrava, uma mulher até então que passou a ser sofrida, uma daquelas pessoas, talvez eu e você, em algum momento da vida, uma vida normal, uma vida cotidiana, uma vida padrão, sem muitos altos e baixos. De repente ela foi escolhida para conceber um filho, e a partir daquele momento, quando ela concebeu aquele menino, ela começou a ser perseguida pela sua senhora. Naquele momento, quando ela foge da face da sua senhora, ela se encontra com um anjo. Veja bem, ainda que a sua condição hoje seja uma condição de derrota, ainda que você hoje enfrente dificuldades, seja no teu casamento, seja com os teus planos profissionais, sejam nas tuas emoções, o Deus que vive e te vê tem promessas para você, assim como ele tinha sobre Agar, assim como aquela mulher, que era uma mulher esquecida, afligida, a matriarca dos árabes. Deus é um Deus que não se esquece de ninguém. Sabe por quê? Ele é Deus de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Então para Deus pouco importa. O que importa para o Senhor é o nosso coração. Agar estava amedrontada, ela não sabia exatamente o que ia acontecer, mas esse poço, ele tem uma simbologia muito importante para nós, e é isso que eu quero explicar para vocês. Essa palavra, esse nome desse poço, Ber-Lairoi, do hebraico, poço daquele que vive e vê. Feche teus olhos por um instante, levanta sua mão para o alto. Eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida, que o Deus que vive e vê, que enxerga as tuas aflições, que enxerga as tuas necessidades, esse mesmo Deus há de liberar as promessas sobre a sua vida nessa noite. E se você crê, aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É interessante porque a Bíblia sempre nos faz menções, quando fala sobre Deus, sobre aquilo que Ele tem a fazer, Ele menciona poços, água, fontes de água, e aqui não foi diferente. A água não é uma coincidência, ela sendo mencionada nas Escrituras Sagradas. Eu não sei se vocês sabem, mas aproximadamente 60% do nosso corpo é composto por água. E se você der um Google, ou para mim que já não estou mais usando o Google, agora eu vou dar um DuckDuck, né? Você dá um DuckDuckGo, uma outra plataforma de navegação, você vai descobrir que a Terra, não coincidentemente, também é composta entre 60% e 70% de água. Então, olha a perfeição do Pai. Existe uma finalidade nisso tudo, existe uma conexão nisso tudo. Por quê? O Senhor Jesus é a nossa fonte de águas. Ele tem uma utilidade, isso não é só uma teoria. O nosso corpo não é só água, o planeta não é só água por um acaso. Jesus não é a fonte das águas por um acaso. Há uma utilidade nisso tudo. E olha só como é interessante. O livro de Marcos apresenta Jesus aos romanos como um servo. Então, quando você lê nos evangelhos do livro de Marcos, você não vê Jesus sendo apresentado de não outra forma que a funcionalidade, o que Jesus poderia oferecer, porque o que os romanos queriam saber é, o que esse servo pode me oferecer de bom? Então Marcos apresenta um Jesus servo. Ao contrário de Marcos, no livro de Mateus, Jesus é apresentado como um rei. Por quê? Ele é apresentado para os judeus, e o que os judeus esperavam era um Messias, era um rei. Então Mateus apresenta a genealogia de Jesus desde Davi, que era o tão esperado Messias vindo da raiz de Davi. Então Mateus apresentou Jesus a quem interessava como esse rei. Lucas
apresenta Jesus como um homem perfeito, trazendo desde a genealogia de Adão até chegando nele, trazendo essa perfeição sobre Jesus. Agora, João apresenta um Jesus como um Deus vivo. João apresenta Jesus apontando para a eternidade, apresenta um Jesus que nos conduz até o nosso Deus. Ele era verbo, o verbo se fez carne e agora ele é o nosso Deus. Então, havia uma utilidade na maneira como Jesus era apresentado. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: como Jesus tem sido apresentado para você e por você? Existe uma utilidade nisso tudo. Não é à toa que nós seguimos ao nosso Senhor e nós buscamos as promessas no Pai, mas simplesmente como os maiores, as pessoas que mais serão beneficiadas para isso. Deus tem prazer em nos beneficiar, Deus tem prazer em nos ajudar, mas Ele espera muito mais do que isso. E é isso que eu quero falar aqui com vocês essa noite. Amém? Eu trabalho para uma das empresas que eu trabalho. Eu tenho uma empresa de representação comercial, e uma das empresas eu vendo, dentre os milhares de SKUs, de itens que existem na gama dessa empresa, um dos itens é um vaso. Uma empresa que fabrica e importa itens de decoração, dentre tantos outros itens. Não quero fazer jabá da empresa, não é nada disso. Mas olha só, quando eu preparava a palavra, eu falei: Senhor, o que tem a ver o vaso com essa história toda? E Deus falou: utilidade. Para mim, o vaso representa um item de faturamento que vai me ajudar a manter minha família, a pagar as contas, a deixar as coisas em ordem. Para quem compra, a utilidade do vaso é decorar, é talvez colocar uma planta, deixar um ambiente mais harmonioso, mudar uma atmosfera de um lugar. Agora, para Gideão, lá em Juízes 7, o vaso foi um instrumento que auxiliou na conquista da batalha contra os inimigos. Porque se você ler essa história, você vai descobrir que Gideão pegou os cântaros, os vasos, junto com os 300, subiu num vale. Quando eles quebraram os vasos lá no alto e gritaram, no arraial do exército inimigo, eles se amedrontaram e eles mesmos se degladiaram entre eles. Gideão nem precisou fazer nada. O vaso foi um instrumento para vencer uma guerra. Para Jesus, o vaso é tido como um instrumento de transformação. Quando Jesus diz: eis que o oleiro toma em suas mãos o vaso. Quem é o vaso? Sou eu e você. E ali Deus, como oleiro, começa a dar forma naquele vaso. Começa, se precisar quebrar, Ele quebra e faz de novo. E muda todas as coisas, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É o mesmo objeto, com utilidades diferentes. Sabe por quê, queridos? Você tem utilidade no reino de Deus. Você não está aqui só para receber uma promessa. Você não veio nessa casa e você não foi escolhido pelo Senhor ou escolhida pelo Senhor simplesmente para ser alvo da bênção do Pai. Você tem utilidade. As tuas habilidades são a resposta para alguém. Amém? Alguns anos atrás eu namorava com a minha esposa e um dia, procurando um amigo que era meu parceiro de intercessão, foi muitos anos no ministério de intercessão. Cadê você? Cadê você? Naquele tempo, né, conversando com o pastor Fabinho mais cedo, tempo de MSN, né, não tinha WhatsApp, não tinha, você falava com ele por MSN, né, Nath? Não tinha nada disso. E aí, cadê esse meu amigo? Cadê o cara? O cara sumiu, de repente ele aparece. Onde é que você estava? Pô, eu queria falar com você. Pô, eu peguei as minhas férias e fui trabalhar como tradutor voluntário lá no Amazonas. Fui fazer missão. Eu falei: missão no Amazonas? E aí, imediatamente o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: filho, Ele deu o melhor para mim. Eu falei: como assim, pai? E o Senhor me disse: eu posso te fazer prosperar. Eu posso fazer você um homem rico. E do dia para a noite eu posso fazer você perder tudo. E depois de uma semana eu posso te dar muito além daquilo que você já teve. Mas o que Ele me deu foi o tempo dEle. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele pegou as férias dEle e deu para mim. Quando a gente vai sair de férias, até aquele momento, eu não sei como eram com vocês. Mas desculpa, eu sou surfista lá do Lago Paranoá, né? Eu vou para a praia, eu vou surfar. Me esquece o WhatsApp, e-mail, esquece. A gente quer desaparecer, você quer pegar suas férias e descansar. Mas o Espírito Santo me constrangeu tanto, porque Ele falou: olha, o que Ele tinha de melhor, Ele me deu. E ali eu fui rasgado, eu fui mexido, eu quis saber mais daquele trabalho.
e fui conhecer uma ONG que atua lá no estado do Amazonas fazendo missão com os ribeirinhos, missão com as famílias de lá. Naquele tempo eu namorava com a minha esposa, eu falei para ela, olha, eu vou para uma missão no Amazonas, dormir em rede, ver bicho, mosquito, lá eles chamam o pernilongo, o borrachudo lá. Aqui é pernilongo, né? Também, né? Lá eles chamam de carapanã. Lá é um dialeto quase que próprio. E aí eu falei, eu vou para lá. Ela falou, não, eu quero ir também. Eu falei, como assim? Não, eu quero ir. Minha esposa na época trabalhava numa multinacional, era secretária do presidente da empresa e tudo mais. Mas você quer ir para lá, dormir na rede, passar perrengue? Não, eu quero ir. E aí eu me lembro que eu olhei, naquela época, Fabinho, eu olhei para o alto e falei assim, pai, se ela for comigo e gostar, vou passar para o meu nome. Nós fomos para essa missão, o Espírito Santo falou profundamente comigo, eu voltei de lá rasgado, porque em um dos momentos em que eu estava lá, Deus falou assim para mim, filho, os gringos vão vir para o Brasil cuidar do seu povo e você vai fazer o quê? E ali eu fui muito constrangido, eu fiquei 2 anos formulando um projeto de ajuda humanitária. Se eu quisesse apresentar para uma grande multinacional, para uma Adidas, para uma Nike, para qualquer grupo que fosse, como eu poderia fazer esse projeto? Eu formulei esse projeto, apresentei para o nosso pastor, para o apóstolo Rina. Falei, pai, olha isso aqui, esse é o trabalho. Ele falou, olhou, falou, gostei, é de Deus, vamos fazer. E ali nós começamos. Eu queria pedir para passar o videozinho. Se tiver no jeito, alguns segundos, queria só que vocês assistissem aqui, deixa eu ver onde eu não atrapalho. Glória a Deus. Nós iniciamos o trabalho chamado Projeto Resgate Amazonas. Esse trabalho foi começado em 2014. Se você me perguntar, Jota, o que você tem a ver com o Amazonas? Você já sonhou? Eu, assim como a grande maioria da população mundial, tinha uma grande curiosidade do Amazonas, mas nunca tinha entrado no Google, no TripAdvisor, no Decolar.com e visto quanto custa uma passagem para Manaus. Ou quantos de vocês aqui já estiveram no estado do Amazonas? Levanta a mão. Deixa eu ver. Para cá não estou enxergando ninguém. Deixa eu ver aqui também. Não estou enxergando ninguém. Tem duas pessoas ali. Tudo bem. Os caras estão comigo. Vocês não valem, né, gente? Poxa vida. Ninguém. Todo mundo tem curiosidade de conhecer, mas ninguém vai até lá. Não é todo mundo que tem a disposição ou se programa. E quando nós começamos esse trabalho, queridos, o Amazonas é um estado completamente inóspito, ele é isolado de tudo. Lá, quando você sai de Manaus, não existe o mercadinho, a padaria do seu Manuel, não existe o hortifruti da família japonesa ali da esquina, não existe. O ribeirinho, para sobreviver, ele precisa caçar, pescar e plantar. Nos primeiros anos, quando numa comunidade eu via um ribeirinho falando, eu vou até ali pegar uma caça para a gente comer. Eu falei, poxa, tadinho do bichinho, vai pegar caça, deixa o bichinho lá, estamos no mato. E aí um dia Deus falou comigo, falou, filho, quando você veio até aqui, você passou por um Carrefour? Você passou por um Forte hipermercado? Você passou? Se ele não caçar, ele não come. Então o trabalho que é feito lá é extremamente importante, porque nós fazemos um trabalho de levar o amor prático para aquelas pessoas. As pessoas passam o dia sendo amadas, elas recebem cuidado médico, cuidado odontológico. Existe um pastor, não sei se você conhece, pastor, o pastor Isaac, ele era de Teófilo Otoni, em Minas, e hoje ele está em BH, um barbudo, assim, uma bênção, ele é protético. O Isaac é literalmente um milagreiro, porque o que ele faz de prótese lá, do jeito que ele faz, não está escrito. Então, o ribeirinho, ele recebe um cuidado prático. E quando eu apresentei isso para o AP, eu falei, pai, eu sei que existem muitas pessoas na igreja que precisam participar disso de alguma forma, e eu vou chegar até lá para explicar isso para vocês. Mas, muito além disso, o evangelho precisa ser pregado, aquelas pessoas precisam conhecer o evangelho de Cristo Jesus. Porque se a palavra nos diz que quando todos os povos, raças e nações ouvirem falar sobre o seu nome, então ele retornará.
Então o que eu pensei, Senhor, eu te amo tanto, eu quero estar tanto contigo, se eu puder agilizar esse processo, eu vou trabalhar. Eu vou para o campo, eu vou atuar, e sempre existe o que fazer. Ah, Jota, mas você não sabe como é que é a minha vida. Você está falando de trabalhar, você está falando de fazer alguma coisa. Olha, você não sabe como é que é a minha rotina aqui na fazenda. Você não sabe como é que é o meu dia a dia, os problemas da minha casa. Lembrem-se, nós somos brasileiros com muito orgulho. A nossa vida, de uma forma ou de outra, ela vai ser similar. A loucura, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Curitiba, seja aqui na fazenda. Todos nós acordamos cedo, na grande maioria, e nós temos uma rotina a cumprir. Agora, o que Satanás mais quer, o que o reino das trevas mais deseja, é que você se prenda à conquista da promessa que Deus tem para a sua vida e esqueça de todas as outras coisas. E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. O que Deus deseja para nós é que nós usemos o livre-arbítrio para servi-lo, para adorá-lo, para estar junto a Ele. Não espere você saber de todas as coisas. Ah, mas Jota, você não sabe. Eu conheço o pastor Fabinho, eu conheço o presbítero X, o diácono Y, o líder de célula Z, mas eu sou alguém aqui, ninguém nem me conhece, não tem problema. Deixa eu te falar uma coisa, na missão, o que a gente mais vivencia, e eu faço questão de enfatizar isso, pastor, é que você não precisa de um crachá, você precisa de alguém, não precisa de alguém colocando a mão sobre a sua cabeça para dizer, olha, eis que te digo que Deus, você já foi escolhido, você já foi escolhida. Se você está nessa casa nessa noite, se por um acaso você é um visitante ou uma visitante que está nesse lugar, eu quero te dizer algo, você foi trazido ou trazida aqui, não por seu amigo ou por seu parente, mas porque Deus queria que você estivesse aqui essa noite. Não tenha a menor dúvida disso. Então, não espere saber de todas as coisas. Pastor, estou lá preparando a palavra, eu falei para a Giovana, eu falei, linda, eu vou mandar uma piadinha. Ela falou, não faz isso, essa piadinha não, né? Não precisa saber de todas as coisas para poder fazer as coisas. Você não precisa, o que precisa é ter disposição. O rapaz chegou aqui na igreja, procurou o pastor e falou, pastor, eu quero pregar. Aí o pastor falou assim para ele, tá, mas qual que é seu nível de conhecimento de Bíblia? Ele falou, não, é 10. Ah, tá, é 10. Então tá bom. Fala para mim na Bíblia, qual que é o livro que ensina a fazer biscoito? Ele disse, Abacuque. Tá bom, tirou 10, pode ir, vai pregar. Não espere saber todas as coisas para fazer o que Deus tem para a sua vida. Você tem habilidades que só você tem, e Deus quer usar você exatamente da maneira como você é, amém? Você tem e deve ter a visão sobre a sua promessa, a promessa que Deus tem para você. Agora, não foque apenas na promessa. Enquanto Deus tem tanta coisa para fazer, esteja em sintonia com a promessa, mas não viva apenas para isso, viva a partir disso, haja como se você já tivesse alcançado aquilo que Deus tem te prometido. Eu quero a conversão da minha família, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a cura sobre a enfermidade na minha vida, na vida do fulano, do ciclano, do beltrano, eu quero que o meu negócio prospere, expanda, para que eu possa inclusive ofertar na casa de Deus, amém. Mas não espere isso acontecer para viver o que Deus tem para você agora. Deus é um Deus do agora, Ele é um Deus do já. Então, enquanto você participa da obra, Ele faz aquilo que você não consegue fazer, queridos. Ele libera essa promessa. Deus pode usar tantas pessoas para isso acontecer. Mas Ele depende de você, Ele depende do teu posicionamento, Ele depende do que você quer para fazer, do que você tem para fazer, amém? Eu me lembro que no ano de 2018, minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, ele chama Ethan, e por incrível que pareça esse nome é bíblico, não é o cara do Missão Impossível não, se você estudar um pouquinho lá em 2 Reis 7, vai descobrir. E aí, passando naqueles pré-natais lá, doutor, o Ethan estava previsto para chegar no meio da missão de janeiro. E a minha esposa falou assim, olha, não se preocupa, vai fazer a missão, a gente sabe o que Deus nos chamou para fazer, a gente sabe o que Ele colocou nas nossas mãos. Deixa eu dizer algo para vocês, vocês vão entender. A primeira vez que eu estava na missão em 2014, o pastor Ulisses, que é o pastor do Bola de Neve de Manaus, eu sempre faço tudo conectado com um pastor do Bola. E a gente navegando entre uma comunidade e outra,
eu numa dúvida tremenda ali, eu não sabia se eu continuava, como é que ia ser, não tenho nada a ver com o mundo hoteleiro, com o terceiro setor, nunca foi a minha praia, né? E aí, enquanto navegava, o pastor Ulisses se encostou do meu lado e falou assim: Jota, deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar um fato que aconteceu. Tinha um rapaz da minha igreja, rapaz trabalhava com manutenção de freezer horizontais, esses freezers, né, às vezes de padaria, mercado, e aí ele recebeu um chamado, para trabalhar, para fazer um concerto. Ele achou estranho, porque foi solicitado que ele fosse depois do horário comercial e o lugar onde ele iria era afastado da cidade. E o cara precisava trabalhar, ele foi atender. Chegou lá, era um galpão, vários freezers, e aí o rapaz atendeu ele e falou assim: olha, conserta esse aqui, mas não mexe nenhum outro, conserta esse, depois vai ali na minha sala que eu vou acertar com você. Cara, homem de Deus, estava na igreja, consertou, acabou de consertar, uma pulga atrás da orelha, ele resolveu abrir a tampa do freezer que estava do lado. Sabe o que tinha? Corpos de crianças. O estado do Amazonas é o estado com o maior número de prostituição infantil, de tráfico de órgãos, de tráfico de crianças. E naquele instante, meu coração dilacerou, e o Espírito Santo falou: você não pode parar o que você está fazendo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Deus que vive e te vê, sabe das tuas habilidades, sabe das tuas necessidades. Ele tem uma promessa para realizar sobre a sua vida, Ele vai realizar, mas Ele espera que você se mova do seu lugar e ande pela fé nessa terra. Não espere tudo acontecer. E aí aquele médico disse: olha, seu filho vai nascer, você vai estar lá na missão, como é que vai ser? Minha esposa, está tudo bem. Nós somos para a missão. Por 10 dias nós oramos: Senhor, segura esse ventre, segura esse ventre. Eu não sei quantas de vocês, mulheres aqui, já tiveram um filho, ou quantos pais já acompanharam o nascimento de uma criança, mas nesse momento você descobre que você não pode fazer absolutamente nada quando Deus manda chegar. Seja de parto normal, seja de cesárea, quando tem que chegar, vem. Não tem, a cesárea hoje é um pouco mais moderna. Você fala: não, está tudo bem, então vou programar, ok. Mas se Deus quiser mandar antes, Ele vai mandar. Então naquele momento nós orávamos todo dia. O que aconteceu? Nós somos para a missão. Durante essa missão eu realizei talvez o maior sonho da vida que eu tinha para fazer na missão, que era alcançar a vida de um participante para Jesus. O que aconteceu? Uma médica lá da sede, oftalmo, ela nos conectou com uma ONG, e eles cuidam de saúde ocular, eles trabalham com saúde dos olhos, eles me fornecem todos os equipamentos oftalmológicos, óculos, eles doam óculos para a gente. E imagina você para um ribeirinho que depende de enxergar para passar uma linha no anzol e ir pescar para trazer o peixe para casa, não conseguir ver, e ele recebe um óculos. Nesse ano, já emendando um testemunho no outro, nós conhecemos o seu Raimundo, ribeirinho, não tem TV, não tem energia, então é filho pra caramba lá, né? E aí, é filho, né? O seu Raimundo passou o dia sendo amado. Ele passou por mais de uma especialidade médica, ele passou com os dentistas, ele ganhou uma prótese dentária. Imagina você, se às vezes a gente tem uma dificuldade com alguma coisa que a gente come, imagina alguém que está lá no meio do mato, que vive de comer peixe e farofa de mandioca, que é o que eles usam. O cara não tem dente, ele mal consegue viver. Ele recebeu uma dentadura nova, ele recebeu todo um cuidado, cortou cabelo, passou no oftalmo. No final do dia ele foi receber o óculos dele. E aí, como eu coordeno todo o trabalho, andando para lá e para cá, naquele momento que ele foi receber, eu estava na salinha. Ele recebeu o óculos, colocou no olho. A esposa dele estava meio próxima assim, estava com um bebezinho no colo, não devia ter 6 meses. Aí ele chamou ela assim, ele pegou a bebezinha no colo. E eu estava ali, né, conversando com vendo, de repente escorre uma lágrima do olho dele. Na hora eu parei, olhei assim para o lado, olhei para o pessoal, para a equipe. Aí ele falou: o ribeirinho é um povo muito retraído. Eles são literalmente quase que como um bicho do mato. Depois que você começa a conhecer, que eles vão se abrindo assim, né? Me perdoem a expressão, não estou querendo ofendê-los, mas eu já tive experiência de levar toda uma equipe e chegar numa comunidade, eles me olharem pela janela e fechar a porta e fechar a janela. Quem é você? Você é um ser estranho. O Sr. Raimundo escorreu uma lágrima. Ele falou assim baixinho para a esposa: é a primeira vez que eu vejo o rosto da nossa filha. Queridos,
quando eu tenho esse tipo de experiência e eu vejo chegando de uma missão, Deus me esperando para que eu tivesse o privilégio de pegar meu filho no colo que tinha acabado de nascer. Eu cheguei em São Paulo às 11h30 da noite, às 2h30 eu cheguei na casa da minha sogra, às 4h eu estava dando entrada na maternidade, às 7h30 eu peguei meu filho no colo. Porque o Deus que vive, te vê e me vê, esperou para que eu estivesse ali. Sabe por quê? Porque enquanto você trabalha para Ele, Ele realiza os teus sonhos. Ele faz real aquilo que você tanto deseja. Existem dois tipos de pessoa na igreja, e é exatamente isso que eu falei para o nosso apóstolo quando eu apresentei esse projeto para ele. Esse projeto, ele não sai pela igreja Bola de Neve. Eu sou do Ministério Bola de Neve, eu me converti nessa igreja há quase 19 anos atrás, mas Deus me deu uma estratégia de fazer esse trabalho através de uma ONG. Por quê? Nós temos toda uma apresentação super profissional, para que se eu quiser chegar numa empresa e fazer, olha, eu tenho aqui um projeto de ajuda humanitária para você, eu não tenho um vínculo com a igreja, embora a mão de obra seja toda da igreja. Mas a gente fez isso através de uma ONG. E aí eu falei, pai, para o nosso apóstolo, pai, a nossa igreja, assim como no livro de Marcos, no capítulo 3 e em Mateus 9, Marcos 2 e Mateus 9, nós vemos a cura de um paralítico. Eu quero trazer o exemplo para vocês de dois tipos de pessoas que tem na igreja que a gente encontra nessa passagem. A primeira delas são os céticos, aqueles religiosos, os sacerdotes daquele tempo, que quando Jesus operava, quando Jesus fazia algo, eles falavam, quem é esse carpinteiro? Não é esse o carpinteiro, irmão de José, de Tiago, de Simão? As irmãs dele não eram aquelas que nós conhecíamos? Você lê lá em Marcos. Jesus fazia as coisas, eles faziam os caretas. Por quê? Pessoas que estavam na igreja há muito tempo, desencorajadas, endurecidas, já não criam mais no sobrenatural de Deus. Foram essas pessoas que acompanharam Jesus curando aquele paralítico e qualquer outro tipo de pessoa. Os amigos do paralítico, aqueles que tiraram a cobertura da casa, desceram o paralítico naquela cama. Acredito que muitos de vocês conhecem essa passagem. Eles desceram, Jesus, não, calma, pera, vai lá, cura o paralítico, fala, pega a tua cama e vai embora. Quem eram esses amigos? Eram espectadores do que Jesus tinha para fazer. Vamos lá, Jesus, cura mesmo, Jesus, é isso, Jesus, você pode curar, você pode libertar, você pode fazer, vai, Jesus, faz isso mesmo, nós estamos aqui para assisti-lo, como quem compra um ingresso para assistir uma partida de futebol, uma partida de vôlei. Na verdade, os espectadores são as pessoas que vão para as conferências, vão para os seminários, vão para os congressos na sede, ou seja, lá onde for, estão lá, esperando Deus fazer algo. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite, a sua habilidade é resposta para alguém, o seu talento, aquilo que Deus colocou sobre você, é a resposta para que alguém seja alcançado. Sabe por quê? Você é alguém único e Deus anseia para que você seja usado. Deus anseia para que você seja um instrumento na mão dele, não sendo um cético, não sendo um paralítico. Eu quero liberar uma palavra sobre essa vida essa noite. Essa noite o Deus que vê, o Deus que vive te vê, te estimula, te incentiva e te projeta para que você viva os sonhos que Ele tem para você, não apenas as promessas que você anseia, não apenas as restaurações, as conquistas, mas entenda, é chegado o tempo e a hora é agora, para que o reino do céu seja trazido sobre a terra. Então, se você acredita num Deus que é vivo, num Deus que cura, num Deus que transforma o coração, se você sabe que você pode fazer mais, eu quero liberar sobre você essa noite uma palavra de capacitação. O sobrenatural do céu vai vir sobre a sua vida, para que você faça não apenas aquilo que você anseia, mas muito além daquilo que você podia imaginar. E se você acredita nisso, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Você sabe o que é muito interessante, pastor? Está acabando meu tempo, né? Já estou ali nos... Onde tem o reloginho ali? Tá bom. Já estou finalizando, prometo.
Em Mateus, me fugiu aqui da mente agora, peraí que eu já vou achar já. No livro de Mateus 13, nós vemos uma passagem onde Jesus, Mateus 13, 1 e 2 diz assim: então Jesus estava sentado à porta de sua casa, quando uma multidão se ajuntou até ele. Ele saiu de casa, subiu num barco e dali ele pregou para aquela multidão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca tive nada a ver com o Amazonas, nunca tive nada a ver com barco, nunca ansiei por nada disso. Mas sabe o que aconteceu comigo e eu quero compartilhar isso com você? Ao subir naquele barco lá no Amazonas, assim como com Jesus, uma nova plataforma foi criada. Jesus, naquele tempo, criou e inventou uma plataforma para difundir o evangelho que nunca antes havia sido usado. Barcos, naquele tempo, eram instrumentos por influência dos romanos que traziam projetos arquitetônicos, obras de arte, materiais de construção para as obras arquitetônicas romanas daquele tempo. Mas barco não era usado de maneira ministerial. Podia usar o barco com muitas finalidades, com importação, com exportação, mas não ministerialmente. Então Jesus, ao pisar naquele barco, ele cria uma nova plataforma, uma plataforma de divulgação do evangelho do reino. Ali, naquele momento, ele criou algo que ainda não existia. E eu quero dizer algo sobre você nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Feche teus olhos. Algo que ainda não existe, o Senhor está liberando sobre você, para que você seja um instrumento de inovação, um instrumento de pioneirismo nessa terra, para que o reino do céu se alinhe com a terra, e você seja um instrumento da sua glória, do seu poder, em nome de Jesus. É exatamente o que aconteceu comigo no barco. Eu não imaginava viver nada daquilo, eu simplesmente me preparei, aquilo rasgou o meu coração, aquilo ardeu dentro de mim e me projetou para viver algo novo. Eu tive o grande privilégio de viver situações como, por exemplo, uma que aconteceu ano passado. Esse ano, infelizmente, nós não pudemos fazer a missão. Eu costumo fazer a missão em janeiro. São por volta de 60, 70 pessoas no barco. Nós estamos trabalhando e, em nome de Jesus, essa missão vai ser lançada agora em janeiro desse ano de 2022. Se você quiser saber mais informação, dá uma olhadinha no nosso Instagram e no Facebook. A gente divulga tudo por lá, chama Resgate Amazonas, não tem erro, tá? Se você puder colocar aquele loginho que aparece no final do vídeo aqui na tela, todo mundo vai poder reconhecer o logo para visualizar. Mas esse projeto, ele aconteceu de maneira inesperada. Eu não imaginava fazer isso, eu não imaginava participar de nada disso. Então, quando você trabalha, quando você tem os teus sonhos, os teus planos apresentados na presença do Pai, Ele te usa como instrumento de poder nessa terra. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o Amazonas. Eu também não tinha. Pode ser que você tenha algo que Deus queira fazer no hospital dessa cidade. Pode ser que você tenha algo que Deus queira fazer na prefeitura dessa cidade. Pode ser que você tenha algo a fazer. Pode ser que você seja uma maquiadora. Talvez você tenha a unção para lidar com o governo, com o mercado financeiro. Talvez você seja um barbeiro, cabeleireiro. Não importa a sua profissão, Deus quer te usar da maneira como você é, e através da sua vida o mundo vai conhecer a glória do Senhor. E sabe o que é mais interessante? Enquanto você trabalha para Ele, Ele realiza os seus sonhos. Esse é o X da questão, esse é o momento, é exatamente isso que eu quero trazer de essência para você, queridos. O mundo está chegando no momento, ele está vivendo um momento em que o excesso de exposição, a falta de aceitação, as tormentas dessa vida, as angústias do coração, as suas incertezas, as dores, o sofrimento, as decepções, as traições, as batalhas que nós enfrentamos para lidar com a luta contra a depressão, contra as enfermidades. Essa é uma realidade que pode alcançar qualquer pessoa, não importa a sua classe social, não importa a sua idade, não importa o seu status, não importa a sua nacionalidade. É impossível nós paralisarmos
Deus de agir de alguma maneira sobre a nossa vida, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Ei, você está me ouvindo? A fé é a plataforma que Jesus quer te lançar. A fé é a resposta para as dúvidas. A fé é a resposta para os momentos de tormenta. É a fé que Deus espera que você tenha realizando a sua obra, participando de alguma forma do que Ele tem, para que então Ele traga sobre você o que a palavra nos diz em Mateus 6, buscai o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentados. Fecha teus olhos por um instante e curva tua cabeça. Não importa a situação que você esteja, eu sei, existem muitos anseios, existem muitos planos que você fez. Possivelmente, a sua família precisa viver algo novo. Talvez você esteja buscando em Deus aquela promoção, ou que o seu trabalho realmente deslanche, o teu negócio vá para frente. Talvez você esteja aqui solteiro ou solteira, desejando encontrar um bom encontro, alguém que te complete, alguém que deseje viver ao seu lado e que você possa ver do lado dele. Talvez o seu coração esteja cheio de dúvidas, mas eu quero dizer algo para você: confiar no Senhor, crer no seu poder, na sua soberania, no seu total controle sobre você, sobre o universo, na sua paternidade, na sua provisão, nos propósitos que Ele tem sobre você, não é um suicídio intelectual. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem um propósito para realizar sobre você. Quando você decide acreditar nele, confiar nele, saber que Ele ouve as nossas orações, que Ele ouve os teus choros, as tuas lágrimas, é dar a resposta certa, uma resposta de fé, uma resposta de esperança. É nos momentos de dúvida, de incerteza, que Ele espera que nós façamos exatamente dessa maneira. Sabe o que acontece? Quando você deseja confiar no Senhor e viver na sua dependência, inevitavelmente um sentimento de gratidão brota de dentro de você. Então você naturalmente vem participar da obra que Ele tem para você. E ainda que a sua vida esteja passando por uma situação caótica, momentos de completo impossíveis, eu quero dizer algo sobre você. É exatamente dessa circunstância que Deus precisa para fazer o impossível tornar real. É exatamente desse momento. Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que enxerga os corações, que esquadrinha os pensamentos. E não importa, não importa. O Espírito Santo me diz que há um homem aqui dentro, que você está com o seu coração dilacerado por conta de um relacionamento recém-acabado. O Senhor te chama nessa noite e diz: filho, não deposite a sua confiança nela, não deposite a sua confiança num relacionamento. Eu tenho algo para fazer sobre você, eu tenho algo para realizar na sua vida, mas eu preciso que você escolha viver comigo de todo o seu coração, escolha ser participante dessa obra. O mesmo Deus que controla e domina todas as coisas, o Deus que criou os céus e terra, é esse Deus que quer dar um novo destino e um propósito para a sua vida. Se você está nos visitando essa noite, eu quero te fazer um convite, todos de olhos fechados, de cabeças curvadas. Se você está nos visitando, eu quero fazer um convite para que você faça uma oração comigo. Não se importe com quem está do seu lado, não se importe com quem te trouxe nesse lugar. A verdade é que Deus desejou que você estivesse aqui. Você simplesmente atendeu a um desejo, um pedido do Pai, para que você ouvisse essa palavra e soubesse que existe um Deus que te vê e que te ama e que quer o melhor para você. Se você está aqui nessa noite, se você deseja ter a sua vida transformada e escrever uma nova história, eu quero te convidar a levantar sua mão onde quer que você esteja, para que você repita uma oração comigo. Não se importe com quem está ao seu lado, não se importe com nada ao seu redor. Lembre-se que no momento de angústia apenas você e Ele, e ninguém mais está ali para intervir sobre isso. Se há alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Senhor, eu quero que você repita essa oração comigo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos.
Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, porque eu já errei muitas vezes, possivelmente vou errar de novo, mas eu confio que a tua graça me alcançou essa noite. Escreve meu nome no livro da vida e me leva à vida eterna, porque eu creio que Jesus morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Por isso esse Deus que vive e me vê está aqui. Eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus.